Então, é, sejam, sejam bem-vindos, né, a mais um programa. Um programa um pouco rápido aqui, né, porque hoje é dia 24, né, e um Feliz Natal a todos. Feliz Natal, Fernando. Como é que você tá? Cara, tá sendo um Natal complicado pra mim, porque é o meu primeiro Natal sem a minha avó. Tá muito parado aqui na minha cidade. Eu tô só aqui mesmo, existindo. Bom, né? Então, hoje o tema do programa de hoje praticamente o que Tokusatsu é pra gente, né? O que Tokusatsu fez na nossa infância. Ah, sim. Bom, eu acho que a primeira coisa que vem quando fala de Tokusatsu é, curiosamente, pra mim, os Power Rangers. Não sei se é mesmo pra você, mas pra mim é. É, com certeza. Por mais que eu não goste de admitir, né? Tipo, eu assisto um pouquinho de Power Rangers, né? E, e Power Rangers meio que mudou a forma como eu via coisas de TV, porque na minha época eu, eu tive só acesso, né, a conteúdos da Disney, sabe? Então eu nunca eu nunca tive assim paixão assim por luta até ver Eu Power tinha Rangers. porque assim, eu não tinha TV por assinatura e eu só fui ter uma parabólica na minha casa lá pros 12, 13 anos. Então, aqui onde eu moro, a vida inteira foi Record e Globo. E aí, às vezes, o SBT, quando ele dava o ar de sua graça, sabe? E aí, eu cresci muito com filmes de artes marciais quando passava na TV. Cara, isso era uma febre. Que eu sou criança, que eu nasci em 99, né? Eu fui uma criança dos anos 2000. E filme de luta passava pelo menos um em cada emissora toda semana. Era quase que uma lei deles ali não escrita. E eu cresci, cara, assistindo os filmes do Jack Chan no sábado, na sessão de sábado. Eu cresci com os filmes do Jet Li, com vários outros artistas marciais. Aqui em casa, como a gente não tinha parabólica nem TV por assinatura, a gente cresceu com um DVD. Então, direto minha tia comprava filme, meu tio também, e eles gostavam muito de filmes de ação. E aí sempre tinha filme de luta, e eu gostava muito disso. Então eu cresci com... a minha referência da Ásia sempre foram os filmes de artes marciais. Principalmente o Jack Chan, o Jet Li, como eu disse antes. E aí, tem os Power Rangers. Eu era daquelas crianças que eu ficava esperando passar a propaganda da Globo, da TV Globinho, com o que vem aí na TV Globinho. Aí eu ficava com raiva que tirava o desenho que eu gostava, mas eu ficava feliz quando trazia um novo, e aí tinha lá Power Rangers, aí falava Power Rangers SPD, Power Rangers Força Mística. Cara, aquela voz, aquela propaganda, aquilo ali é um sonho distante agora que eu lembro. Mas aí, ó, todo dia era aquela rotina. Eu assistia e... Olha, uma curiosidade, que eu sou nerd, eu tenho que trazer curiosidade, sabe? Eu não sei se você sabe, só que pessoas como eu que cresceram com essa limitação no que dava pra assistir, você entende, né, o que eu tô falando? Essa limitação do que dava pra assistir, porque a gente tinha que esperar o dia e o horário da TV, isso quando nenhum parente resolvia interferir. Então nosso cérebro ele aprendeu a se programar melhor. Isso aí é um fato científico que eu vi. Que as pessoas da minha geração, elas conseguem esperar mais e, apesar da ansiedade, conseguem lidar melhor com a espera. E, cara, eu esperava todo dia, o mesmo horário. Olha, se eu não me engano, o Power Ranger, ele era sempre o penúltimo ou era o antepenúltimo desenho que passava. Porque passava o Power Ranger, e aí eu acho que depois passava mais um desenho e acabava a TV Globinho. E se eu não me engano, ele passava era 10 ou era 10 e meia da manhã. Eu lembro que já não era tão cedo, era perto do horário do almoço. E, mano, era bom demais, porque
você via ali aquelas pessoas, você é uma criança e você via ali adolescentes, pelo menos do que eles falavam que era adolescente, aqueles marmanjos de 20 e poucos anos. Eles todos vestindo roupa colorida, colada, salvando o mundo, cara. Aquilo ali era lindo. Porque ali era um sonho. Eu sei que é um produto. Seja Power Rangers ou Super Sentai, eles são um produto. Contudo, é inevitável pensar que ele foi um produto pensado para fazer as crianças sonharem. Eu sonhava com o Morfador. Quando eles tinham uniforme, eu sonhava com um uniforme, que é aqueles que eles usavam antes de morfar. Eu sonhava com uma espada, um laser, um robô gigante. Meu sonho desde pequeno era ter um Megazord, sabe? Sonho com isso até hoje. E isso foi me moldando, porque você também entendia a mensagem deles. O Power Rangers Força Animal mostrou que a gente não pode tratar o planeta como se fosse a nossa lixeira. Power Rangers SPD nos mostrou que deve existir a justiça, só que ela não é perfeita. Eles passam essa mensagem. E Power Ranger ele foi uma construção muito importante para mim, porque ele fez parte da minha infância e ali quase a minha pré-adolescência. Eu assisti, e aí quando veio o famigerado encontro com Fátima Bernardes, ai meu Deus, lembro disso até hoje. Aí acabou a TV Globinho, pelo menos nos dias de semana. E era interessante a programação, porque era assim, teve um tempo que eles colocou aquele programa Bem-Estar, que era um programa ali que desculpe, era um programa que eles ensinavam o que fazia bem, o que fazia mal, o que você devia mudar na sua rotina para ter uma vida com mais qualidade, que hoje em dia a gente vê isso agora com muito mais força, 100 vezes mais forte do que era 10 anos atrás, só que era ali na TV. E eu assisti esse programa porque depois tinha os desenhos. E eu até que gostava desse programa, ele ensinava ali umas coisas que eu gostava. Então, esperar esses desenhos fazia muito bem para mim. E aí eu vi aqueles heróis todos coloridos. Mudou minha infância. Aí uma coisa que fez parte da minha infância, que foi o meu primeiro tokusatsu. Eu tinha 8 anos na época, quando eu tava na primeira série. E foi assim. Eu fui na feira com a minha avó, que eu chamava ela de mãe. Eu fui com ela. E assim, desde pequeno, eu era uma criança que não ficava pedindo as coisas, por incrível que pareça. Porque eu sabia que a gente não tinha dinheiro. Tristeza ser uma criança com consciência do que você tem. Mas aí, quando a gente tava pra ir embora, a gente passou numa banca e eu vi um DVD. O DVD que eu achei que era os Power Rangers. Cara, era Flashman, tava escrito Flashman. Eu já sabia ler. Aí eu me gabava que eu gostava de dizer pra todo mundo que eu aprendi a ler. E tava lá, Flashman. E aí eu encarnei a criança Pidon, né? Ô mãe, leva pra mim, por favor, os Power Rangers, leva. Aí ela comprou. Cara, eu lembro de... Então, minha primeira abertura de Tokusatsu foi Flashman. Nossa, aquela música ali, ela grudou na minha cabeça, era maravilhosa. Aí eu vi os atores. A história era muito boa. Eu assisti esse DVD até ele não rodar mais, de tanto que ele ralou. Cara, era assim, eu chegava da escola e dava de tarde eu já ia assistir os Flashman. Era o meu passatempo. Então fez parte da minha infância. Aí eu lembro que eu tinha uns vizinhos que eles tinham parabólica e eu não assisti lá, mas eu lembro da propaganda de Ryukendo. Aí eu pensava que Ryukendo era, sei lá, algum tipo de Power Ranger por causa das roupas que eles usavam. Aí eu pensava, olha, esse programa parece legal, eu queria assistir. Ryukendo vai voltar. Sim, vai voltar na TV Cultura. E coincidentemente,
no ano que ele vai completar 20 anos da série. Que ela foi criada e lançada em 2006. Aí ano que vem faz 20 anos. E aí eu cresci com isso. Eu era criança que acordava cedo só pra assistir. E os Power Rangers, inevitavelmente, fizeram parte dessa coisa do Tokusatsu. Aí, com o fim da TV Globinho, eu lembro que eu tinha ganhado um celular num tempo. E um tablet, que eu tinha ganhado na competição da escola, um tablet. Aí eu baixava coisa pra assistir, desenhos, séries, e eu fui descobrindo séries novas. E aí eu fiquei muito tempo sem assistir Power Rangers. Eu acho que eu devo ter ficado o quê? Uns 2, 3 anos sem ver nada. Nadinha. Aí eu resolvi, depois de um tempo, voltar. E foi nesse meio tempo que eu descobri, se eu não me engano, foi nesse meio tempo que eu descobri o que eram os Tokusatsu. E que os Power Rangers nasceram foi por causa disso. E eu, nossa, cara, que legal! E ali eu vi uma curiosidade, que era o cara dizendo que se você parasse para reparar nas lutas com monstros dos Power Rangers mais antigos, as cenas eram recicladas do original japonês. Então, se você parasse para reparar, quando as pessoas começassem a correr, você ia ver um monte de japonês correndo, apesar da luta ser tecnicamente nos Estados Unidos. E eu, caramba, olha aquilo. E aí eu fiquei um tempo. Aí eu voltei. Deixa eu ver, quando foi que eu voltei? Eu já tava no ensino médio. Eu acho que foi em 2016 que eu voltei, se eu não estiver enganado. 2016 ou foi 2017. Então eu fiquei um bom tempo sem Power Rangers, sem nada disso. Aí eu voltei a assistir nessa época. Aí eu voltei com Mega Force. Aí eu vi Super Mega Force. E aí eu também vi... Curiosamente eu não vi aquele dos dinossauros, nem do Ninja Steel. Mas eu vi aquele que passa... Aquele Best Morphin. Isso, eu vi Best Morphin. E aí eu parei pra pensar que os Tokusatsu, eles foram mais recentes na minha vida. Eu fui começar a assistir mesmo a partir do ano passado, de verdade. Que foi quando eu assisti o Kamen Rider Build, a melhor decisão da minha vida, comecei logo com o melhor. E aí eu vi Kamen Rider Faz, aí eu vi Time Ranger, que quebrou minha alma. Eu vi Gentleman, que também quebrou minha alma. Mano, só quebrando minha alma, quebrei minha cara de não assistir isso. Mega Ranger, eu vi até o episódio 10, eu tenho que voltar. E, cara, eu vou fazer um negócio. Agora, na virada do ano, eu vou passar o último dia do ano assistindo, sabe o quê? Metalder. Metalder? Metalder, eu assisti Metalder, eu acho que faltam uns 7 ou 5 episódios pra eu terminar Metalder. Só que eu não quero, cara. Eu simplesmente não quero, porque eu sei qual é o final. Eu vi a cena final. Eu chorei com ela e eu sei que eu vou chorar de novo. Eu não tenho vergonha de dizer. Porque é um final muito triste. Mas olha, eu te recomendo a você assistir Metalder, até porque é dublado. E tu sabe que dublagem dos anos 80 ela é simplesmente perfeita, as vozes. E eu te recomendo porque Metalder é assim. Ele é uma pegada mais sombria, a série. Você vê isso pelos monstros, você vê isso pela história, pelo herói. Então, ele lembra muito o Kamen Rider Faz, porque até a estética, às vezes, parece que o cenário tá mais escuro, tá mais sombrio. Eu gosto muito disso, de como eles conseguem fazer, deixar as coisas assim com um tema mais obscuro só na imagem. Uma coisa engraçada é que, falando de Ryukendo, eu fui assistir Ryukendo acho que 2 anos atrás, se eu não estou enganado, acho que foi em 2023. Foi 2022 ou foi 2023? Foi um desses anos. Aí eu fui assistir a série. E é engraçado porque
como eu não tinha parabólica nessa época, eu não vi a série quando ela foi lançada aqui no Brasil, na Rede TV. O tempo que a Rede TV valia alguma coisa. E é engraçado, porque eu fui assistir essa série, e mesmo eu tendo a minha cabeça de adulto, a minha visão de adulto... Tomar uma água aqui. Ui. Mesmo tendo a minha cabeça de adulto, mano, a série ela era tão legal que eu conseguia assistir ela sem preconceitos. Porque assim, ó, tu pega uma pessoa jovem de uns 20 e poucos anos, que cresceu assistindo esses filmes com esses efeitos de cinema maravilhosos. Aí você coloca ela pra assistir um filme dos anos 80 ou 90 com os efeitos práticos. Ela vai detestar. Normalmente ela detesta, porque diz que é ridículo. Só que eu assisti no Rio Kendo, eu gostei. Pra tu ter uma ideia, tem um episódio que o vilão que eles enfrentam é um guarda-chuva. É um guarda-chuva ali que altera as emoções e a personalidade. E é muito engraçado. E é engraçado também porque tem ali... O protagonista, ele tem o interesse romântico dele, que aí o interesse romântico dele fica interessado no cara sombrio e descolado que aparece na metade da série. Porque tu sabe, né? Tokusatsu tem que ter um cara descolado e sombrio que derrete corações. E aí, a pessoa que fica de implicância com ele, no fundo, gosta dele. Eu acho isso legal, que a série trouxe. E assistindo Rio Kendo, eu senti assim uma nostalgia curiosa, porque eu não vi quando criança, então não fazia sentido eu estar sentindo uma nostalgia por algo que eu não tinha vivido, sabe, antes. Eu pensei, como é que eu posso estar sentindo isso se eu nunca assisti essa coisa antes? Mas aí que eu parei pra pensar, era nostalgia de uma época mais simples, que eu assistia Power Rangers, que eu assistia o meu DVD dos Flashman, e a vida era mais simples, eu sentia falta daquilo, a gente sente. Eu acho interessante que as pessoas gostam de criticar pessoas como nós, você entende? Adultos que curtem esse tipo de conteúdo. Eles gostam de descer a lenha na gente, falando que a gente não quer crescer, que no fundo a gente é imaturo, mas não. A gente consegue sim ser maduro, mas ser maduro não significa que eu vou assassinar a minha infância e fingir que ela não existiu. E daí que eu gosto de assistir um marmanjo vestindo uma roupa colorida lutando contra um monstro alienígena. É melhor do que todos os filmes e séries genéricas que vem lançando ultimamente. Bom, o meu resumo é que o Tokusatsu deu origem ao Sentai, que deu origem aos Power Rangers. É meio que um efeito borboleta, e isso ajudou a construir parte da minha personalidade. Eu aprendi a sonhar com aquelas pessoas, a entender. Eu fui procurar outras séries. Por isso que eu tô recomendando, quem não assistiu Metalder pra assistir, também assista o Rio Kendo. Que Rio Kendo, apesar de ser pra criança, eu gostei da série. Eu fui assistir com 23 anos. E eu gostei muito, cara. Muito. Por isso que eu tô recomendando isso. E vai ser demais ver ela sendo exibida na TV aberta. Eu acho interessante que as crianças, elas perderam espaço na programação por vários fatores. E, honestamente, os conteúdos que elas vêm assistindo, eu sei que é educativo, mas pra mim parece mais que ele emburrece a criança em vez de ensinar alguma coisa. As pessoas dizem que a gente não quer traumatizar a criança, mas aí você quer deixar ela ser exposta a algo que só vai tornar ela mais frágil. Mas também pode ser um preconceito meu. Agora, os tokusatsus eu tô gostando bastante dos que eu venho escolhendo para assistir. Eu percebi que eu tenho um bom gosto nato para isso.
Agora é uma pena o que aconteceu com o Sentai. Porque um dos caras responsáveis pela franquia, ele disse que pretende trazer de volta, só que depois de um hiato. E o hiato pode ser mais ou menos de uns 10 anos. Aí eu pensei, eita, 2035 nós estamos lá. Enfim, chegando aqui pra falar sobre isso, né, o Super Sentai. 10 anos é muito tempo, cara. Tempo demais. Tipo, e eu nem sei se até lá a gente vai estar vivo. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Só que, honestamente, o problema é que se já tá com essas crises agora, você imagina daqui a 10 anos, será que as crianças de 10 anos de 2035, que no caso nasceram esse ano, será que elas vão querer assistir esse conteúdo? Será que elas vão fazer questão? Que é como eu sempre falo, né? O Japão tá ali com uma crise de natalidade. E o Sentai, o público-alvo é justamente as crianças. Então, eu espero que sim. Kamen Rider soube se reinventar ao longo dos anos, mantendo a fórmula e ao mesmo tempo trazendo algo novo. E atraindo o público. Então ela tem ali um público cativo e fiel que mantém a franquia ainda de pé. Agora eu acho que o Super Sentai não conseguiu fazer isso. Porque apesar de cada temporada ser diferente, parece que ao mesmo tempo não distinguia uma da outra. Porque eu acho uma pena. A gente vê agora, a Sato mandou dublar Build, tá transmitindo. Vai mandar dublar também agora outra temporada, eu não sei qual, eu não lembro qual é, mas vai. O meu sonho é que um dia todos... Hã? Kabuto, uma temporada ótima. Espero eu que no futuro todas da era Heisei sejam dubladas, porque eu vou fazer questão de reassistir Faz dublado. Assisto. Eu tô reassistindo o Build dublado, que dirá Faz. Então, tipo assim, o meu primeiro contato com Tokusatsu foi Power Rangers, né? E não tem como negar que foi com Power Rangers. Eu conheci Power Rangers em 2017, final de 2017 para começo de 2018, né? Nossa, sério? E praticamente eu tive que maratonar bastante série, mas só que eu comecei com Mighty Morphin, depois assisti Zell, depois eu pulei, fui lá pra Fúria da Selva, depois eu fui direto... Deu um baita de um pulo. Oi? Deu um baita de um pulo, porque de Zell foi pra Fúria da Selva, foi um pulo de acho que umas 20 temporadas. Sim, mano, pois é. Aí depois de Fúria da Selva eu fui pra Ninja Steel, depois para eu acho que é... Ai, aquele lá que se baseou em Hurricaneer. Tempestade Ninja? Isso, Tempestade Ninja. Nossa, foi uma das minhas favoritas. Então, depois eu fui pra Dino Charge, depois pra Mega Force e depois parei por aí. Eu não assisti Galáxia Perdida e O Resgate. Só que eu tinha um DVD que por acaso vinha um episódio de Galáxia Perdida que era Ao Décimo Poder, que é um episódio maravilhoso, e vinha 2 episódios especial de Lightspeed, O Resgate, que era justamente a vingança de Traquina, que na minha opinião é de longe, um dos melhores crossovers de Power Rangers de todos os tempos.
Pra mim, só perde pra Eternamente Vermelho. Tirando isso, pra mim é um dos melhores. O curioso é que o Resgate, na verdade, eu assisti muitos episódios. Eu assisti uma boa parte. Só que foi na Band, na Bandeirantes. E na época, ela não pegava muito bem na parabólica. E aí ficava um chiado muito forte na voz. Então, era difícil entender o que eles estavam falando. Mas eu assistia. Domingo de manhãzinha. Ou era sábado? Eu acho que era os dois. Mas então você... Quantas temporadas mais ou menos você acha que assistiu? Porque você assistiu o Mad Murphy, aí você viu Zell, você viu Fúria da Selva, você viu Ninja Steel, você viu Dino Charge, você viu Tempestade Ninja. Foram 6. Tu viu mais alguma? E Mega Force. Mega Force. Então você viu 7. Eu te recomendo muito assistir os 2 últimos episódios de No Espaço. Você nem precisa ter visto a temporada. Tem disponível no YouTube. Assiste os 2 últimos episódios, que são o Contagem Regressiva para a Destruição, partes 1 e 2. Mano, parece até filme. Eu te recomendo muito. Eu assisti até eu acho que meados dos episódios 30 e poucos de no espaço, né? Eu assisti até o episódio eu acho que é 30 também, 30 de Galáxia Perdida, né? Mas depois daí eu parei, não quis seguir mais não. Eu aliás, tenho pra mim que tanto Galáxia Perdida quanto No Espaço, eles foram, pra mim eles foram inspirados em Star Trek. Porque na época que eles estavam eles foram exibidos No Espaço e Galáxia Perdida, foi numa época que Star Trek tinha voltado com toda a força. Era série atrás de série, tava fazendo muito sucesso a franquia de novo. E a Galáxia Perdida, então, pra mim, mais ainda, porque foi na época ali de Star Trek Voyager, que curiosamente ela fica perdida numa parte da galáxia. E ali os uniformes deles, cara, lembra muito os uniformes da Frota Estelar. E quem é tracker vai concordar comigo. Uhum. Então, eu nunca assisti Star Trek, assim, sabe? Eu nunca tinha visto mais nada de ficção científica além de Power Rangers, porque Power Rangers foi o começo, foi a porta, assim, sabe? E eu praticamente fui conhecer realmente Tokusatsu em 2019. E eu já sabia o que era, mas eu só fui assistir mesmo agora nesses últimos 2 anos no máximo. Quando eu descobri que Power Rangers era a adaptação de uma série japonesa, eu fiquei contente, assim, tudo mais, sabe? E também fiquei interessado, me interessei, sabe? Porque tinha mais, eu acho que na época era 44 séries, porque 2020 lançou Kira Major, né? Eu assisti o primeiro episódio de Kira Major. Ai, cara, Kira Major é muito bom. Muito bom. E praticamente a primeira série de Tokusatsu que eu vi foi a do Lucky, lá das constelações. Zyuranger, né? Kyuranger. Kyuranger. Eu não sei porque eu confundo Kyuranger com Zyuranger. Eu não sei porquê. Eu tenho esse problema. O Kyuranger. E aliás, quando eu fui pesquisar o elenco de Kyuranger, eu fui ver que eu já tinha assistido um dorama com o ator do Lucky. Eu não tava reconhecendo, mas eu já tinha assistido um drama com ele. Aliás, fiquei com muita raiva do personagem dele. Do personagem dele no dorama ou na série? No dorama, porque no Sentai ele é meu protegido. Tipo assim,
Kyurendia foi a série que marcou o início da minha paixão por Tokusatsu, sabe? Eu comecei por ela e amei, sabe? Amei demais. Então, eu coloco sempre Kyurendia no meu top 1, porque foi a primeira e uma das mais que emocionou, cara. Eu chorei muito no arco do Naga. No meu caso, eu acho que quando a gente fala de Tokusatsu, eu coloco em primeiro lugar Build, porque assim, o Build, como eu fui assistir ele agora eu fui assistir ano passado e com a cabeça mais de adulto, eu consigo ver o tanto que aquela série ela foi pensada. Mano, é incrível quando você faz uma série e você faz a série, você já pensa ela toda. Em vez de você só fazer você escrever só os primeiros capítulos, e aí ao longo que ela vai sendo lançada, você tem que ir pensando, isso dá problema. Você vê ali que Build, ela já foi toda pensada e toda escrita quando ela foi lançada, porque as peças se encaixavam. Que ela é uma série que é o seguinte, ela é uma daquelas séries que jogaram um monte de ideias, só que eles usaram cada uma. Porque tem série por aí que eles tentam agradar muita gente, aí ficam jogando um monte de coisa de uma vez e no fim não desenvolve nada. Aí fica ruim. Mas eu gosto de Build por causa acima de tudo, do roteiro. Porque o roteiro é bem desenvolvido, é bem trabalhado. Mas claro que também tem um ótimo elenco. Os personagens, os atores escolhidos são todos cativantes. Então, eu sempre ponho o Build ali em primeiro. Aí eu acho que inevitavelmente eu coloco Flashman em segundo por causa da nostalgia, mas também porque Flashman é uma série muito boa. E quando eu assisti, eu não sabia disso, porque eu também não sabia de história. E eu só fui saber esse ano que quando ela foi escrita, Flashman, ela foi pensada nas pessoas que eram filhos de chineses com japoneses que foram deixados na China depois do final da ocupação japonesa, na Manchúria principalmente. E aí 20 e poucos anos depois, essas pessoas foram procurar suas famílias no Japão, seus pais ou suas mães que voltaram para lá. Então por isso que a série ela trazia essa coisa de voltar ao seu planeta natal. No caso, eles voltam para o Japão, o lugar para qual eles voltam é o Japão na Terra. E eu não sabia disso, mano. E curiosamente, o tempo que eu fui voltar a assistir Power Rangers também foi o tempo que eu resolvi terminar Flashman, porque o DVD de Flashman que eu tinha, ele tinha 12 episódios, olha a minha cara, ele tinha 12 episódios, só que 6 episódios apareciam, e aí você tinha que mover até aparecer os outros 6, e eu não sabia disso. Eu assisti os mesmos 6 episódios, até quando eu fui descobrir os outros, o DVD já estava muito ralado. E aí eu fui resolver terminar de assistir Flashman. Eu nem assisti no meio, eu fui pro final logo. Mano, e foi tão triste ver eles ali meio que tendo intolerância à Terra biológica, porque como eles cresceram em outro planeta, eles não podiam lidar com as coisas na Terra, os corpos começaram a rejeitar. E ali aquela luta, tudo. Eu acho incrível porque que eles não dão, na minha opinião, não dão o mesmo valor a Flashman que dão a Changeman, porque na minha opinião os dois estão no mesmo nível. Foi só porque na época Changeman foi exibido na TV Manchete, e a TV Manchete tinha uma grande audiência e foi reprisado várias vezes, enquanto que Flashman ele foi exibido na Record. Então eu tenho isso pra mim, porque na minha cabeça não entra. Por que Changeman faz tão mais sucesso que Flashman, sendo que na minha opinião estão ali no mesmo nível? E aí o final, mano, eu fui assistir, eu chorei, aí eu pensei comigo, eu esperei quase 10 anos pra assistir esse final. É sério isso? Eu fiquei indignado, porque eles simplesmente tiveram que ir embora da Terra. Nossa, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo fiquei feliz por ter assistido aquela série.
E é isso que as pessoas não entendem, nós que somos amantes desse conteúdo. Como é uma coisa que é feita para criança, consegue emocionar a gente que é adulto. Então eu primeiro Build, depois Flashman. E aí eu acho que em terceiro eu coloco Metalder, que Metalder também é uma série muito boa para fazer pensar. Aí vem Jiraiya, aí vem Jetman. Nossa, Jetman é muito bom. Depois de Jetman vem o Faz. Bom, assim, é, é, tá muito legal aqui, tá bem, é bacana aqui a conversa, né? Tipo, assim, os tempos estão mudando, assim, sabe? E quanto mais adulto a gente fica, mais tokusatsu a gente quer ver, porque realmente, cara, não tem produção melhor do que um tokusatsu que antes era feito para criança e agora vai ser praticamente feito mais para adulto, assim, mas sem sair do foco das crianças. Eu espero que esse Metal Hero que vão lançar, né? Eu espero que ele alcance as expectativas. Afinal, a gente, quando estava chegando no final de uma série de Tokusatsu, a gente já ficava comentando a próxima. E agora, com o fim do Super Sentai, não sei se a gente fala o fim, se a gente fala o hiato, a pausa, mas enfim, com essa não renovação para uma próxima série, fica o questionamento. Na sua opinião, você acha que esse Metal Hero ele vai alcançar as expectativas? Porque, ao que tudo indica que a gente viu até agora, a produção está sendo muito bem feita, pelo menos no quesito visual. Agora a questão é, será que a história vai ser boa? Porque eu já vi tanta produção tão bem feita no visual, nas roupas, em tudo, mas a história ser um lixo. Espero que não seja o mesmo que esse. Tipo assim, assim, na minha opinião, eu acho que vai ser bom. Eu tô no hype e eu vou apostar tudo. Tipo assim, eu vou jogar, tipo, eu vou colocar minha mão no fogo, né? Minha mão no fogo para essa nova série, né, de Tokusatsu, né? Assim, porque Metal Hero, tipo assim, acabou, mas voltou, depois acabou de novo, né? Porque acabou lá em 2012, né, com a chegada do novo Gavan. E aí não teve mais Metal Hero. E então essa volta. Em 2014. Oi? Desculpa interromper. Aqui em 2014, o especial de 10 anos de Deca Range, eles tiveram lá aquele filme que era o especial deles com o detetive do espaço Gavan, né? Uhum. Sim. É isso mesmo. Eu tava com a ideia de trazer de volta a franquia Metal Hero usando aquilo como impulso, só que não teve o retorno que eles esperavam, né? Mas é como você disse, se o Kamen Rider, que ficou tantos anos sem lançar, voltou com tudo, e tá aí desde os anos 2000, quem sabe o Sentai não pode também ressurgir das cinzas. Pois é, porque uma coisa é certa, né? É uma nova série, uma nova franquia, né? Que vai praticamente mudar a forma que a gente vê o Tokusatsu, né? E tomara que a série seja boa, que seja para criança, mas que nos afete também, sabe? Tipo assim, pelo jeito serão 3 guerreiros: o vermelho, um prateado e um dourado, né? Vão ser uma equipe de 3. E se nessa equipe de 3, né,
tiver, tipo, aquela chamada que todo mundo que todo mundo vê em Super Sentai, aí já é um molde interessante colocar nessa nova série, entende? Sim, mas eu entendo que eles têm que. Entendo que eles precisam aproveitar os moldes, mas eles têm que conseguir fazer com que a série tenha sua identidade própria, né? Sim, isso também, né? Mas onde que eu quero chegar é que por mais que seja o fim do Super Sentai que a gente esteja acostumado, talvez nessa nova produção a gente tenha, como já foi dito, né, nas reportagens, elementos de Super Sentai dentro da franquia Metal Hero, né? Tipo, vai pegar molde, vai ser uma mistureba. Vai pegar Super Sentai com Metal Hero e Kamen Rider, né? Ou seja, vão misturar essas três franquias pra ver no que dá. Eita. Bom, essa é a questão. Isso aí me lembra muito o fato de que, se você parar pra pensar, por exemplo, os Estados Unidos hoje, eles um dia foram os melhores em filmes e séries, não é? Só que parece que ultimamente eles estão com tanto medo de tentar fazer algo novo, algo original, que eles estão só apostando dinheiro só em reboots, remake, gravação, revivals. Pra tu ter uma ideia, só nos últimos anos teve o revival de iCarly, que aliás eu nem sei se fizeram outra temporada. Teve o dos Feiticeiros de Waverly Place, que eu admito que eu tô assistindo. E vai ter o revival de Brilhante Victoria. Então eles estão vivendo nisso. É reboot, remake e revival. Os 3 R's. Então eu espero que a produção japonesa ela não caia nesse mesmo erro. Ela pode sim aproveitar elementos e coisas de outras franquias, mas tem que dar identidade própria. Do mesmo jeito que Sentai teve sua identidade, mas acabou abusando, né, exagerando. Kamen Rider teve sua identidade e conseguiu se manter, se renovando. Os Metal Heroes também tiveram a sua. Por isso eu espero que essa tenha, porque os Metal Heroes geralmente era sempre um. Pelo menos na maior parte da série. Então, eles apostavam no quê? No desenvolvimento do personagem principal, que era o herói, mas principalmente as pessoas em volta dele. A família ou os amigos que ajudavam muito nessa questão de ser o herói. Em Jiraiya, nós temos a família do Torra, que ele é o sucessor de Togakuri. Então nós temos muito ali o pai, que é o sensei. Temos os irmãos dele, que depois também ganham suas próprias roupas, que eu acho muito bonitas as roupas deles, diga-se de passagem. Em Metalder nós tivemos no início a Maya, que era ali a garota por quem tinha ali o interesse, mais ou menos. Aí logo depois nós temos também um amigo da Maya que entra pro trio, que por acaso, pra quem não sabe, é o Change Griffo, o Change Preto, que na minha opinião eu prefiro o personagem de Metalder que ele faz, que é igual de Changeman, mas com suas nuances. Então você vê isso aí. Por isso que essa identidade, um pouco da identidade do Metal Hero. Por isso eu espero que eles não se percam, que eles possam aproveitar os elementos das outras, mas construam a própria de novo. Bom, enfim, né? Enfim. A gente falou um pouco sobre Power Rangers, um pouquinho sobre a TV aberta, né? Tipo, porque, tipo assim, eu praticamente nunca meio que assisti TV aberta. Assim, Já eu pelo oposto, eu cresci com a TV aberta. Enfim.
Enfim, aí praticamente não tem muito o que eu comentar. Tipo, tudo que tinha pra comentar sobre a TV aberta, nostalgia, foi tudo na sua parte, né? Da minha parte, eu só tô complementando aqui, porque, porque realmente é, dá uma sensação na gente que a gente te pensa assim, ó, dá vontade de voltar naquela época, né? Da época da nossa infância, e a gente fazer o que a gente não fez, sabe? Sim, só que e aí que as pessoas se pegam na questão da nostalgia. Muitos usam a nostalgia para dizer de um passado maravilhoso que deve ser trazido de volta. Só que a nostalgia, ela é um efeito do nosso cérebro, ela é um filtro. Ela filtra as memórias e pega só as lembranças que trazem boas sensações. Só que a gente também esquece dos problemas. Eu assisti muito na TV aberta, eu gostava, só que eu lembro que a imagem, dependendo das vezes do tempo, do clima, do canal, a imagem era péssima. Quando colocaram a parabólica, eu tinha que ficar. Eu deixava um irmão ou um primo meu na sala, eu ia puxar a parabólica, mudar ela de lugar e eu perguntava: tá melhor? E ele: não, aí, agora tá, deixa assim. Eu tinha que escorar uma ripa de madeira na parabólica para ela poder ficar na posição certa. Era um trabalho danado. Então, a gente teve coisas assim boas, só que hoje, por exemplo, hoje nós temos uma maior facilidade. A gente pode encontrar mais conteúdo. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, nossa, pra gente conseguir assistir um Tokusatsu, meu irmão, era no máximo DVD. Tanto que é curioso que lá na Liberdade, em São Paulo, eles traziam as pessoas que eram de famílias asiáticas e visitavam a Ásia, traziam fitas VHS com desenhos, animes japoneses, séries japonesas para assistir em casa. E era assim também que muitas pessoas tinham esse contato. Eu acho isso interessante. A gente tinha que recorrer ao DVD. Tanto que eu lembro que uma vez eu fui na feira e o cara, mano, ele tinha um bolo de DVD só de Tokusatsu. Eu lembro que tinha Lion Man. Eu lembro de ter visto Changeman ali. Aí fiquei com raiva porque o tempo depois ele já não tinha mais. Não sei porquê, o que aconteceu que sumiu. Foi uma pena. Porque eu adoraria ter DVDs dessa franquia. Eu nem tenho aparelho de DVD. Eu só gostaria mesmo de ter assim guardado, sabe? A relíquia. Uhum. Entendo. Aliás, te dar uma ideia. A gente pode, talvez no próximo programa, talvez até pode ser o primeiro ou o segundo do ano que vem, a gente tem um programa onde onde a gente fala justamente esses nossos pontos de vista. Como você cresceu com TV a cabo e eu cresci com TV aberta, a gente pode colocar essas duas nuances, tipo, quais eram nossos programas preferidos, o que a gente gostava, em que canal a gente assistia, porque eu acho que isso é legal. É, praticamente daria certo, né? É só praticamente um bate-papo comum. Tipo, um pouquinho que não tem nada a ver com Tokusatsu, mas eu acho uma boa. Um diferenciado, e a gente pode colocar também o próprio Tokusatsu, porque como você viu, né? Meu primeiro contato foi um DVD. Ai, meu Deus, como eu amava aquele DVD. Então, né? Enfim, é uma ideia genial, eu aprovo, né? E talvez, só talvez, né? Talvez a gente possa até chamar a Lu, né? A Lu pra complementar, assim, com a gente. Tipo, ela não é de aparecer muito, porque ela trabalha, assim, tudo mais. Eu entendo, né? Mas, enfim, a gente chama ela e vê no que dá, né? Qualquer coisa a gente faz só nós dois mesmo. Mas, enfim, galera, enfim, né? Eu acho que a gente falou bastante aqui sobre
as coisas, né? Sobre Ryukendo também, que é uma coisa boa, né? Como você já tinha falado, né? Tipo assim, que é a questão, né? É a questão dos pais mostrar para os filhos que Ryukendo era a série da infância, não é? Aliás, eu faço questão de quando for estrear, eu assistir pelo menos o primeiro episódio. Eu vou assistir na TV mesmo. Faço questão. Eu vou assistir todos pela televisão, né? E vou gravar review semanal, sabe? Para ter um conteúdo extra aqui no canal, né? Mas enfim, Cara, galera. se tu quiser, eu te ajudo, porque como eu assisti, né, a série, eu fiz maratona dela já, eu posso também te dar ajuda nisso. Beleza, então. Beleza, então. Então é isso, né, galera? Estamos aqui falando um pouquinho rápido, né? Porque realmente o tempo é curto. É dia 24 de dezembro, né? E Véspera de Natal. é, ao, ao, eu vou comemorar o Natal, né? Então precisa ser bem rapidex a gravação aqui, né? Muito obrigado, Fernando, pela sua participação, né? Nesses minutinhos que a gente conversou um pouco aqui, né? Sim, cara, eu gostei muito. Eu sempre gosto de vir aqui. Uhum. Enfim, né? Enfim, eu tô no hype para nova série, de Tokusatsu da Project Red. Eu tô Quando animado. vai estrear, aliás? Eu não Oi? sei. Quando vai estrear? Então, vai estrear em fevereiro. Ah, no final, quando acabar Goziunger, né? Uhum. Faz sentido. Então, né? E depois, deixa eu te falar, depois eu vou te mandar o link, porque tu tem que assistir o filme de Gavi, que eu vou assistir ele hoje. Nós temos que fazer uma review dele também, né? Sim. Eu vou assistir e depois a gente traz a review aqui, né? Sobre o que a gente achou, né? Tudo mais. Porque Gavi foi uma série que eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi. Mas enfim, né? Enfim, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Deixe um like, se inscreva aqui embaixo no canal, né? E eu tô feliz, eu tô contente, né? Então que o próximo ano seja incrível. Um Feliz Natal para você, Fernando. Um Feliz Natal para todo mundo. E aí? Tá bem. Pra todo mundo. E até o. E assistam as dicas que a gente deu. Oi? São todas maravilhosas. Que o pessoal assista as dicas que a gente tá dando, porque são todas maravilhosas. Sim, pessoal. Então, é isso. Até o próximo programa, né? Até o próximo ano, se der, né? Então é isso. Até o próximo Toku Papo, no Toku Power. Tchau, Fernando. Tchau, galera. Feliz Natal!